bem-vindas a mais um Café com Fibra, um quadro onde eu dou uma mentoria para as minhas alunas fibra-mulheres. Quem não me conhece ainda, meu nome é Jordana Ribeiro, eu sou psicóloga e ajudo mulheres com fibromialgia a serem mais felizes. E hoje eu estou com a fibra-mulher Aurilene, né? A gente já pegou o jeito, a intimidade de chamar de Auri, né, Auri? Seja muito bem-vinda! Obrigada, Jordana. É um prazer estar aqui com vocês. Prazer é nosso. Auri, conta um pouquinho sobre sua história. Quanto tempo que você tem o diagnóstico de fibromialgia? Pronto, assim, Jordana, eu tive o diagnóstico de fibromialgia, acredito que no ano de 2009, certo? De 2009, o médico, porque eu sentia dores difusas, sentia bastante cólicas, que eu não conseguia descobrir o porquê. Sentia bastante dores de cabeça, enxaqueca. E assim, eu sempre estava com a dor em algum lugar, certo? E o médico de família, né? Até um clínico geral, não era nada de especialista, né? Assim, voltado para a área, né? Um médico de família mesmo, que sempre me acompanhou acredito que desde antes de nascer, né? E assim, ele falou para mim, olha, você tem fibromialgia. Eu já tinha ouvido falar, mas eu não tinha nem 1% de noção do que seria, certo? Eu nem lembro qual foi o motivo de eu ter procurado essa consulta nesse dia. E assim, eu saí de lá muito triste, do consultório muito triste, eu fui sozinha nesse dia, com um monte de remédios, com um monte. E ele falou que era contínuo. Então, entre eles estavam antidepressivos e alguns remédios para dores. Só que assim, como eram fortes os remédios, quando eu comecei, no primeiro que eu tomei, eu lembro, não sei se eu posso estar falando o nome, mas era o fluoxetina, começou a me dar taquicardia. Parecia que o meu coração ia sair. Eu desisti. No outro dia, simplesmente não tomei mais, também não voltei lá e esqueci da fibromialgia. Fui tratando os sintomas do que eu ia sentindo, de acordo com o que eu ia sentindo, ia tratando, certo? É mesmo, você se medicava. Sim, sim. Aí, assim, depois disso, eu sempre falava para as pessoas, eu tenho fibromialgia. Pronto, certo? Mas aí, avançando mais um pouco, acredito que em 2018, né, de 2009 para 2018, mais ou menos 9 anos, nisso, eu comecei a sentir, aliás, acho que no ano de 2016, 2017, eu comecei a sentir uma dor muito forte embaixo dos pés. Eu achava que seria um esporão calcâneo, né? Eu era crente que era isso e pronto. E assim, eu procurei um outro médico já na cidade onde eu estava morando, onde eu estou morando atualmente. E ele falou: olha, calma, calma, você está muito tensa. E eu não percebia. Você está muito tensa, você está. Aí ele começou a me fazer algumas perguntas no trabalho. Como é que está no seu trabalho? Você anda muito ansiosa? Você está nervosa, tipo, chutando o pau da barraca por qualquer coisa? Como é que tá com seu esposo? E eu vim pra cá com dor nos meus pés. Por que ele tá me fazendo essas perguntas? Parece que eu tô no médico ou eu tô no cartomante? Mas, assim, incrível. Ele me passou bastante confiança, né? Então, ele falou, olha, eu vou passar para você fazer um exame do seu pé, mas não vai dar nada. Vamos fazer um teste com esse remedinho aqui por um mês. Passou o bendito fluoxetina, que eu tinha deixado de tomar. Eu disse, eu vou tomar. E até 15 dias aumentou, certo? Além de não ter tratado a dor que eu sentia nos pés, ainda comecei a ter vários efeitos colaterais. Mas, enfim, voltando lá, né? Eu tinha melhorado já um pouco, já tinha melhorado da ansiedade. Porém, eu estava sentindo umas dores que antes eu não sentia. Umas dores nessa parte do pescoço, né? Nessa parte aqui do trapézio. A minha pele muito sensível parecia que estava assim queimada do sol e muitas dores nas articulações que pela manhã
eu não conseguia fechar as mãos. Eu achava que era por conta que há 2 anos atrás, né, mais ou menos em 2016, eu tive chikungunya e foi muito forte, certo? Então eu passei mais de um ano sentindo dores. Ele achou também, né, que poderia ter evoluído para uma chikungunya crônica ou uma outra doença reumatológica, né? Só que depois, ele vendo o relato das minhas dores, ele falou, olha, eu lhe dou 100% de diagnóstico e a certeza que você tem fibromialgia. E me passou outros remédios. No começo, serviu, mas como a fibromialgia não é só dores, eu não entendia direito, eu não tinha... Apesar da gente ver muita coisa, eu gosto muito de ler, gosto muito de pesquisar, mas ainda tem poucas coisas, né? Até pelos próprios médicos, não são todos que entendem. Daí eu fiz um plano de saúde, fui para vários especialistas. Ainda hoje eu tenho, né, acompanhamento com reumatologista, com psiquiatra. Mas assim, só remédio. E eu vi que eu não queria confiar 100% no remédio. Eu sei que como não era só dores, eu gostaria, né? Comecei a pesquisar outros métodos. Foi quando eu lhe conheci. Eu ia te perguntar isso, como que você conheceu a Lori? Pronto, Jordana. Assim, sempre eu trabalho fora, trabalho 9 horas por dia, trabalho de segunda a sexta. No sábado, pela manhã, era o dia que eu amanhecia pior. Por quê? Hoje eu entendo, né? Antes eu não sabia o porquê. Eu amanhecia toda travada, certo? Porque ficava lembrando tudo que tinha passado na semana. Eu tinha que dar conta da casa, né? Da minha casa, lógico. Faculdade, estava fazendo faculdade na época. E eram muitas responsabilidades. Tá me ouvindo? Sim. E isso me deixava tensa sem eu ter noção. E complicava as dores, né? Intensificavam as dores, né? Mas eu não tinha noção que era... porque eu ficava com medo de não dar conta, ficava só pensando no que eu ia fazer. E que eu não ia conseguir, né? Na realidade. Aí, então, antes de eu levantar da cama no sábado, eu não sei, por algum motivo no Facebook, acredito que eu atribuo isso a Deus, certo? Eu vi um vídeo seu, um vídeo da massinha, que você faz uma ilustração lá da massinha, e era tudo que eu estava vivendo, tudo que eu estava passando, e eu comecei a pesquisar todos os vídeos seus que eu encontrava na internet. Quando meu esposo chegou, meu esposo tinha ido para a capital, para Fortaleza, fazer as compras para a loja, e eu fiquei só em casa. Acho que ele estava lá, eu liguei para ele para falar que tinha encontrado uma pessoa na internet que eu acho que achava que poderia estar me ajudando, e daí começou, né? A gente entrou em contato e conheci o Fibromulheres e está sendo assim maravilhoso. Como que foi o seu primeiro contato, assim, quando você descobriu que existia o Fibromulheres? Eu achei interessante, certo? Eu não, assim, não desconfiei muito, certo? Mas acredito que a gente sempre fica com o pé atrás porque você sabe, internet todo mundo coloca o que quer, né? Você vai ter que aprender a filtrar e experimentar para saber o que é real, o que funciona, né? Então, mas desde o primeiro vídeo, você me passou bastante confiança, eu não tinha dúvida, porém, eu fiquei surpresa com o método em si, porque eu não sabia que tinha, né, e que era possível, e começou assim, uma série de esclarecimentos aos poucos. Fui montando, fui tentando me conhecer. E, quer saber? É verdade mesmo. Ai, por isso que eu sinto dor. Isso aconteceu. Realmente comecei a conversar com o meu corpo, a me entender. Né? Coisa que nenhum especialista que eu passei, que não foram poucos, não me deram esse esclarecimento. Só falaram, você está dormindo direito? Eu falava assim, o único sintoma da fibromialgia que eu não tenho é a falta de sono, é a insônia. Mas teve um certo tempo que eu comecei a ficar sem dormir. Ele falou, você está sentindo dor porque você está sem dormir. Só falava isso, não esclarecia mais nada. Então, isso ia frustrando, você tá sentindo dores, você já tem aquela rotina de casa, do trabalho, e você tá indo para um lado, para outro, pagando, comprando medicamentos que não são baratos, entendeu?
E assim, era frustrante. Era frustrante. Como que passou a ser sua vida depois que você conheceu Fibromulheres, Auri? Assim, Jordana, não vou dizer, hoje está 100%, a fibra não existe mais, não, estaria mentindo. Mas só em você ter, né, um acompanhamento, né, você saber que tem uma pessoa para você tirar dúvida, tem um grupo de mulheres, né, que compartilham as mesmas experiências, cada um com a sua história de vida, né, cada um com a sua peculiaridade, né, digamos assim, mas com histórias de vida assim muito parecida. Às vezes eu fico ouvindo, né, o Café com Fibra com outras mulheres, eu fico, meu Deus, é isso aí também, tá falando de mim. Então, tudo que a gente vai falar, parece que você já ouviu ali. Você se sente, você sai de dentro da caixinha, você vê que aquele mundo, né, você vê com muito mais clareza, né, você vai sentindo segura para viver aquilo, você começa a entender que a sua vida não acabou, né? Porque é muito, apesar de eu nunca ter me entregado totalmente, nunca me entreguei, mas tem momentos bem difíceis. Eu fiquei, literalmente, já passei dias sem levantar da cama, sem trabalhar, sem comer, sem conseguir nem levantar, nem para tomar banho, de dores. Se você for para um médico numa situação dessa, ele vai lhe passar exame de sangue não vai dar nada, exame de imagem também não vai dar, né? Aí como é que você se sente? Você não se sente segura, você se sente até mal diante de certos médicos. Eu já passei muito por isso. Né? Já ouvi, nunca ouvi assim, é coisa da sua cabeça, até porque hoje, né, a medicina já está levando bem mais em consideração, já está se tornando bem mais conhecida, né? Apesar de não ser tão nova, mas assim, ultimamente, os médicos que eu tenho procurado, eu tenho visto que eles têm se interessado, acredito até pelo aumento, não sei se é aumento de casos ou aumento, né, no conhecimento das pessoas, né? Em relação, né, às vezes a gente mesmo publicar na internet sobre a fibro, né, sobre a fibromialgia, acredito que as pessoas estão se tornando bem mais conscientes e estão indo bem mais, procurando bem mais, né, a medicina atrás de ajuda. Como que você se sentia na frente dos médicos, Auri? Eu me sentia, eu me sentia mal, assim, eu ficava pensando, eles vão pensar que eu estou aqui porque eu não quero trabalhar, porque eu quero atestado, mas as dores eram reais. As dores eram muito fortes. Cheguei a tomar várias injeções de 3 vezes no pronto atendimento na mesma semana, certo? No último ano, eu coloquei vários atestados na empresa porque estava impossibilitada de trabalhar. Estava numa situação bem crítica mesmo. Você falou da comunidade, né, do Fibromulheres. Depois que você entrou para a comunidade do Fibromulheres, você sentiu assim mais acolhido e mais confiante na sua vida aí fora? Com certeza. Com certeza, e você saber que aquelas mulheres estão ali, que elas não estão brincando com você, que elas não vão te criticar. É diferente de outros grupos, porque eu também fiz parte, também, né, participei de outros grupos de fibromialgicas, né? Eu também não gosto de falar essa palavra, é uma doença, eu costumo dizer assim, ela está em mim, mas ela não me pertence. Ela não vai me dominar de jeito nenhum. E assim, só falavam em dores, só falam em dores. Tô sentindo isso, tô sentindo isso. Você sai mais doente, então eu não participo de mais nenhum desses grupos. Qual que é a diferença que você vê da comunidade do Fibromulheres do que os outros grupos, assim? Porque os outros grupos não têm um acompanhamento profissional e assim, cada um tem, com vários profissionais, cada um tem o seu. Né? Cada um tem o seu profissional e cada um tem a sua maneira de pensar, a sua maneira de levar, e não tem nenhum conhecimento, né? Não tem nenhum conhecimento assim, comprovado de nada. É simplesmente o que sente, não sabe nem por que isso. Não ajuda em nada. E você tá me ouvindo, Ari? Não é na realidade.
Sim, Falhou sua voz. Você pode estou repetir? ouvindo. Voltou. Estou lhe ouvindo. Está ouvindo? Você pode repetir? Você falou que os outros grupos é que ninguém tem conhecimento de nada e que fala só de dor. Isso, e não agrega. Na realidade, se você já está ali porque você quer uma ajuda, às vezes você se sente ali no fundo do poço, você está lá, você não tem nenhuma ajuda, não tem um resgate. Não, então não compensa. Certo? E assim, muitas pessoas, por não ter um acesso, né? Infelizmente, tem muitas pessoas que não têm acesso a um tratamento digno, acabam apelando, né, para esses grupos, eles acabam indicando medicações, serviu para um, não vai ser a mesma coisa, né? Isso acaba, em vez de ajudar, acaba prejudicando. Eu vejo dessa forma. Diferente do Fibra Mulheres, que realmente além de ter o acompanhamento com um profissional capacitado, que no caso é você, a gente tem pessoas que já agregaram ao longo aí de experiência, né, anos de experiência, que realmente pode estar ajudando. E elas só fazem ajudar, não vai botar para baixo. O que você achou das madrinhas, da Miss, do resgate? Maravilha, maravilha, né? Cada dia assim tá se superando, né? A gente tá se unindo mais, apesar de cada um estar em um local diferente, mas tá sendo assim maravilhoso. O que está acontecendo aí dentro de você enquanto você vai falando, Auri? Um pouco tensa, né? Um pouco tensa, mas assim, ao mesmo tempo, eu estou feliz. Eu sou feliz, certo? Eu sou uma pessoa feliz. Eu não me deixo assim transparecer. Não sei se isso é uma forma de esconder, certo? De certa forma, esconder, mas eu não sei passar tristeza, certo? Eu não sei, eu não deixo transparecer. Não que eu esteja escondendo, mas eu acho que aquelas pessoas que estão ao meu redor, não que eu não peça ajuda ou que eu não fale da minha condição, certo? Não me vitimizando como eu já fiz algumas vezes, certo? Antes de lhe conhecer, eu me vitimizava demais. Ah, eu não posso fazer isso porque eu tenho fibromialgia. Não posso fazer isso por conta da fibromialgia. Então, depois eu parei mais com isso. Antes do que você vitimizava? Antes de conhecer, antes de conhecer o programa, o método, certo? Então você já você percebia que tinha esse vitimismo. Me conta um Sim, pouquinho disso. eu ficava, né, achando que... Porque, assim, diferente de muitas outras, né, que a gente... De outras fibromulheres, né, no caso, eu sempre pedi ajuda e nunca escondi minha condição. Nem da minha família, nem da família do meu esposo, nem do trabalho, dos meus colegas de trabalho. Eu nunca escondi que precisava de ajuda. Eu sempre pedi ajuda. Mas eu já estava deixando de fazer tudo e, tipo, me aceitando naquela situação, certo? Teve um momento de revolta, sim, certo? Por que eu estou com isso? Por que isso vai acontecer comigo? Né? Mas aí eu achava que eu estava muito parecido com a minha mãe. Que a minha mãe e minha avó, elas viviam falando que estava sentindo dores. A minha avózinha hoje não fala mais porque ela tem Alzheimer, tem 85 anos, mas até ela ainda tem um pouquinho de senso, né? De sanidade, digamos assim. Ela falava dores, dores. Eu acho que a minha avó tinha fibromialgia. Eu digo para a mãe, eu digo para minha mãe, eu acho que a minha avó tinha fibromialgia. Porque ela Olha, sempre falando de dor. como que era se perceber como sua mãe e sua avó falando sempre de dor? Eu me pegava numa situação que eu não queria. Porque quando eu era criança, que eu via aquilo, não era aquilo que eu queria para mim. Mas de repente eu estava numa situação que não tinha como. Eu estava indo pelo mesmo caminho. Na realidade, eu nunca quis. Eu sempre, né, as coisas assim boas da minha mãe, todo o exemplo, todo o ensinamento que ela me deu, toda a educação que ela me deu, eu tentei absorver, certo? Mas eu via muita coisa que eu não queria repetir. E eu não repeti. Muita coisa eu não repeti. Eu sempre tive essa consciência.
certo? Mas algumas coisas eu ainda sinto que lá dentro de mim, em algum localzinho, ainda sou muito parecida com ela. Te incomoda? Sim, algumas coisas sim. Não que, assim, é que eu vá culpar minha mãe, até porque foi também através do Fibra Mulheres que eu até entendi, né, que ela fez o que ela podia. Ela me criou e me ensinou com os recursos que ela tinha na época, né? Hoje, se eu tenho mais recursos, eu não sou obrigada a viver e a conviver com os mesmos problemas que ela, certo? Eu vejo isso. O que você gostaria de melhorar em você, Auri? A questão da ansiedade, certo? A questão da ansiedade, da insegurança, certo? Às vezes eu me acho assim muito pessimista, certo? E em todos os aspectos, na realidade, todos os aspectos. Uma coisa que me incomoda bastante é minha autoestima, certo? Eu sempre acho que as pessoas são melhores do que eu, estão mais arrumadas do que eu. Hoje eu também já reconheço isso e estou tentando mudar, certo? Mas assim, a questão da ansiedade me preocupa bastante, porque atrapalha e dá insegurança também em relação a tudo. Tipo, no trabalho, eu tenho algum desafio para fazer alguma coisa, para aprender alguma coisa nova, eu sei que eu sou capaz, mas parece que tem duas pessoas, uma sabe que é capaz e a outra, e se der errado? E se der errado? Hoje eu já penso assim, e se der errado, eu vou começar e eu vou aceitar e eu não vou me frustrar. Eu tento pensar assim, mas lógico que não é todo dia, não é todo momento que a gente está desse jeito. Sempre tem as recaídas. Olha só, você trouxe a questão da ansiedade, insegurança e autoestima, né? Querendo ou não, elas estão interconectadas, né? Mas você gostaria de olhar para uma dessas hoje, aqui juntas? A insegurança, né? Eu gostaria de acreditar mais em mim, no meu potencial, certo? De pensar mais em mim, de ter mais confiança. Me conta mais dos momentos que você se sente insegura, Auri. De repente, para fechar algum negócio, ou quando eu tenho que falar, pronto, quando eu tenho que falar com alguém, é porque assim, eu trabalho numa empresa que presta serviços para outras empresas. Tipo, quando eu vou falar com alguém importante, tipo, quando eu vou ter que falar com um engenheiro, eu fico muito preocupada em errar, certo? Em errar as palavras. Tipo assim, eu não me aceito, outra coisa, assim, eu não me aceito muito errar. Tipo, eu trabalho na parte financeira, administrativa da empresa, e se eu esquecer de enviar alguma nota, algum e-mail, ou se eu me expressar errado, eu achar que eu deveria ter feito de outra forma, né? Isso me deixa muito frustrada. Ainda apesar de também estar tentando mudar, mas ainda me incomoda bastante. Desde quando que você se sente insegura? Puxa na sua memória uma das primeiras cenas que você se sentiu insegura. Eu vou levar para a questão de trabalho mesmo, certo? Acho que faz isso que uns 16 anos. Há uns 16 anos que foi quando eu entrei no mercado de trabalho formal, né? Que eu tive mais responsabilidades, né? Assim, então, tudo que me sobrecarrega, tudo que eu acho que eu tô com muita responsabilidade, apesar de eu gostar daquela posição, às vezes eu não me sinto capaz, certo? Porque assim, eu sou gestora da empresa e às vezes eu acabo deixando a desejar na questão de delegar tarefas, de chamar a atenção de alguém, uma das coisas que eu não gosto, às vezes eu acabo engolindo, ou até trazendo aquele erro do outro, tipo, assumindo o erro do outro para mim não ter que estar chamando a atenção. Então, eu me sinto
é como se não fosse eu. E como você fala, quando a gente foge dos nossos valores, tudo acarreta em dor. Uhum. Então, são alguns pontos que eu sei que precisam serem trabalhados. Vamos trabalhar isso aqui hoje. Eu peço para você resgatar, eu vejo que você resgata no seu início do mercado de trabalho. Só que a insegurança, ela não vem só quando começa o trabalho. Muito atrás já havia aí um histórico de insegurança. E eu gostaria que você resgatasse aí na sua memória qual a primeira cena que te vem que você se sentiu insegura. Na escola, certo? Na escola, eu sempre fiz de tudo para ser a melhor da sala. Eu não sei se eu realmente queria ser a melhor da sala ou se eu queria impressionar. Hoje eu sei, hoje eu não, já não tenho tanta certeza se eu fazia aquilo para agradar, para impressionar, ou se eu realmente queria ser aquilo. Porque assim, sempre que ficava no trabalho em grupo, eu acabava fazendo todo o trabalho. No dia de apresentar o trabalho, todo mundo tinha a sua parte só para decorar ou só para ler, porque eu dava. E eu acabava engasgando lá na frente, não me expressando da forma que eu queria, acabava ficando muito nervosa. Eu sabia que todo aquele projeto, né, eu tinha, é como se eu tivesse feito o projeto e não tivesse a condição de executá-lo. Era assim que eu me sentia. Quantos anos você tem nessa cena da escola? 17, 18 anos. É a primeira cena que te vem na cabeça. Sim, sim. Você tem irmãos, Auri? Quantos irmãos você tem? Eu tenho 2 irmãos mais velhos do que eu e uma irmã mais nova. Somos 4. No total, né? Isso. Você é a terceira? Isso. Terceira. Como que era lá na sua casa, entre os irmãos? Ah, Jordana, assim, a gente teve uma criação bem rígida, certo? Bem rígida. A minha mãe tentou passar a mesma criação que ela teve, a mesma educação que ela teve, ela tentou passar para os filhos, certo? Então, a gente, entre irmãos, a gente não era unido de estar ali se abraçando, se beijando e tal. Mas, assim, até hoje, quando um precisa, tá todo mundo ali e junto, dando o suor para ajudar, certo? Eu sempre fui mais apegada ao meu irmão mais velho, certo? Porque ele era 7 anos mais velho do que eu. E como eu era a primeira mulher, aí ele cuidava de mim, né? Era o mais velho, era o único que tinha. Meu pai trabalhava fora, em outra cidade, e a minha mãe sempre me deixava com ele. Ele sempre fez tudo por mim, sempre cuidou muito bem de mim, né? Inclusive apanhava por mim, eu aprontava. E a minha mãe queria me bater. Eu nunca apanhei, certo? Graças a Deus, nunca fiz pancada, nunca apanhei. E ele se metia na frente e apanhava por mim, só para não me ver chorar. Olha, Então é assim, uma pessoa maravilhosa, que eu amo demais. o segundo pai? Isso, exatamente. E ele sabe disso. Ele fala para todo mundo, ele faz questão, né? Eu criei tudo porque eu não comia. Era uma pessoa que eu tive, é assim, eu uma criança que eu não comia, eu não sei. A minha mãe fala que não sabe como é que eu sobrevivi, né? Eu só mamava. A minha irmã mais nova nasceu e eu continuei mamando junto com ela, porque era o único alimento, certo? E assim me alimentava super mal, eu não comia. Quando a minha mãe estava em casa, eu não comia. E quando a minha mãe saía, eu comia qualquer coisa que ele me desse. De tão segura que eu me sentia com ele. Certo? É uma das coisas que me vem à cabeça. Você se sentia segura com ele. Sim. Você passava mais tempo com ele do que com a sua mãe, Aurim? Não, Jordana, não. Porque assim, a minha mãe só me deixava assim sozinha com ele, com a minha outra irmã.
digamos que de 15 em 15 dias, mas assim, eu sempre convivi bastante com a minha mãe, a minha infância inteira. Eu não tenho, assim, traumas de infância. Às vezes eu fico vendo, assim, as histórias das outras colegas, né? Eu digo, meu Deus, quanto trauma. Eu não sei, né? Às vezes eu fico, assim, na dúvida. Eu não tive trauma, assim, eu não considero trauma, certo? Nunca fui, assim, abusada ou entendeu? Eu nunca passei por nada assim tão relevante na minha infância. Tive uma infância feliz, brinquei bastante, né? Tive liberdade, assim, mas a gente tinha muita obediência. A gente obedecia muito à minha mãe. Ela não batia, mas prometer era demais. Ela se ela batesse na gente o tanto que ela prometia misericórdia, não Como que é batia. a sua relação com ela, Aurim? A minha mãe, de muito respeito, de medo. A gente obedecia, não assim. Quando era criança, não era tanto respeito, era o Medo medo. É o medo mesmo. Mas ela não gostava de bater. Eu sei que ela fazia aquilo para nos proteger, mas ela nunca gostou de bater. Mas se precisasse, ela batia assim. E seu pai, Aurim? Meu pai é um amor de pessoa. Era muito apegada a ele também, certo? Muito apegada a ele. Até hoje, assim, eu acredito que eu sou uma das filhas que ele mais, assim, porque eu moro longe deles, certo? Então, Que você mora hoje? hoje eu moro em Horizonte, no Ceará, Uhum. 40 quilômetros da capital, certo? Antes eu morava no interior do Ceará. Certo? E hoje eu moro longe de todo mundo da minha família, eu só moro perto da família do meu esposo, certo? Mas eu não tenho isso também, eu acredito que é uma das coisas que me fizeram desenvolver a fibro, entendeu? Eu moro longe de todo mundo, eu tinha amigos, onde eu morava eu tinha muito amigo, onde eu passei minha infância inteira, né? Era o meu mundo, tinha meus avós, as minhas primas, os meus tios, os meus irmãos, os meus pais, e de repente não que eu não quisesse, eu queria sempre, desde pequena eu sempre queria sair de lá. Eu não queria aquela vidinha, entendeu? Não estou menosprezando ou desprezando a vida do interior de nenhum dos meus conterrâneos, que é uma cidade que eu amo demais. Mas eu não queria aquilo para mim, das minhas colegas, tipo, casar novinha, ter filhos, não estudar, tipo, viver para o esposo, ali para ser dona de casa. Eu nunca quis isso na minha vida. Mas só que de repente começou a acontecer tudo que eu queria, tudo que eu sonhei, e de repente eu comecei a pensar, era isso mesmo que eu queria? Como é que eu não estou feliz se está acontecendo exatamente como eu sonhei? Às vezes eu me sinto ingrata por isso, né? Por faltar, você sentir que faltar alguma coisa na sua vida? Isso, exatamente. Você acha que falta? Pois é, eu não sei, porque eu tenho uma família maravilhosa que, apesar de estarem longe, a gente sempre está se comunicando, sempre está muito juntinho e tal. Aqui também tem um apoio do meu esposo, da família dele, certo? Tem um trabalho que eu gosto bastante do que eu faço. Gosto das pessoas que eu convivo, né? Tem as pessoas da igreja também. Na realidade, eu não sei. Eu vou falar uma palavra e você sente como que essa palavra bate aí, para ver se é isso que está faltando, É, tá? Segurança. falta segurança. É isso? Falta segurança. É como se eu olhasse para trás e eu penso assim, o que foi que eu construí? O que eu fiz de relevante? Parece que tudo que eu fiz e faço é pouco, é insuficiente, mas para mim mesmo, por mais que às vezes eu escute, ouça de outras pessoas, né? Ah, você, como eu escuto, né? Você é um profissional capacitada, você é inteligente, você é dedicada. Em vez daquilo me incentivar, às vezes eu penso assim, eu não sou isso, não. Eu já deixei mais isso, né? Eu tento, né? Antes eu respondia. Hoje
Eu só penso, não respondo. Certo? E é um processo ali. Quando você fala, né, de segurança, vem muito a ver com autoestima também, no módulo lá de um mergulho mais profundo, você vai aprofundar mais nessas questões e se empoderar mais. E aí, quando você fala dessa questão da segurança, eu pergunto da sua mãe, que quando a gente fala de autoestima e segurança, tem muito a ver com a relação que a gente tem com a mãe. E não tem nada a ver no sentido de ter traumas, algo mais trágico, sabe? Como você trouxe aqui. Às vezes, dependendo dessa relação, e às vezes nem é por mal, mas como aconteceu na época, faltou algo que impediu com que você sentisse essa segurança e essa autoestima. Porque nós mulheres, nós aprendemos a ser mulheres com as nossas mães e elas com as mães delas, né? E assim sucessivamente. E a autoestima vem muito dessa questão do olhar da mãe para nós. E aí, como minha mãe me olha, eu me sinto segura e eu me sinto com a autoestima elevada. E assim eu me construo na vida. Então, dependendo de como que foi a sua trajetória lá atrás, às vezes acontece muito, a mãe trabalha, tem que sustentar os filhos, né? Tá preocupada ali em manter o sustento material da família e falta, não é por mal, é por amor. Só que aí isso fica com a pessoa fica carregando isso. E é importante que a gente olhe, porque ali os pais dão o melhor que eles têm. Né? Agora, nós como adultos, a gente que tem que se virar com isso que ficou. Né? E aí é olhar e ver, né? O que faltou ali e como que eu posso me construir dentro disso. Dentro dessa segurança, dessa autoestima, do olhar quanto mulher, do olhar como quanto pessoa mesmo. Tem sentido para você, Eurice, que eu tô te falando? Sim, com certeza. Apesar de eu já ter percebido, né? Mas não é só perceber, não é só aprender, né? Só vai funcionar quando você põe em prática, né? Uhum. É uma das coisas que eu sei que preciso, certo? Porque assim, só voltando à questão da minha mãe, a gente tinha que obedecer, certo? A gente foi criada assim, a gente não tinha voz, a gente tinha que obedecer, a gente teve uma criação muito rígida, a minha mãe era uma pessoa muito religiosa, ela sempre prezou muito pelos costumes, né, em si, então ela pegava muito no pé, a gente não podia vestir a roupa que quisesse, até mesmo depois de adulto que a gente trabalhava, se sustentava, né? A gente nunca pôde usar o que queria, nem ir para onde queria. De certa forma, hoje eu agradeço ela não ter deixado a gente ir para onde a gente queria, né? Mas, assim, houve muita restrição, certo? Houve muita restrição. Hoje, às vezes, hoje eu tento poupar, até pelo momento delicado da vida dela, eu tento poupá-la, mas é como se eu ainda devesse satisfação a ela. Tipo assim, eu só estou satisfeita com algo que eu comprei. Quando eu compro algo, quando eu vou fazer algo, algum projeto, eu tenho que contar para ela, tipo assim, como se eu tivesse que receber o aval, como se ela tivesse que aprovar. Porque se eu vestir uma roupa, quando eu vestir uma roupa, se ela não gostasse, eu já não me sentia bem. Hoje ela não está me vendo mais, mas se eu estiver lá, se eu for passear e eu vestir uma roupa e de repente ela falar, não gostou, pronto, ali parece que vem todo aquele sentimento novamente. Entendeu? Você está percebendo essa relação, esse olhar da mãe para si, o quanto que afeta? Então, o que que acontece? Quando a gente é pequeno, lá no bebezinho, a gente precisa dessa nutrição, não só da amamentação, mas também da nutrição de energia, de olhar, né? O olhar é uma forma de energia. E aí, dependendo de como ficou, faltou essa nutrição, né? Uma nutrição no sentido de que eu te nutro e você caminha na vida. Você faça suas escolhas profissionais, suas escolhas de roupa, de cor de cabelo, de corte de cabelo. E aí, como falta, cria uma dependência.
E aí eu faço um link para o seu movimento de hoje, né, de ter que ter um aval, com o link lá da sua infância, quando você ficava com seu irmão e não comia de nada, que você só mamava. E o leite, ele tem muita relação com a relação mesmo materna, né? Como que está esse vínculo materno? Então, eu preciso de leite porque eu preciso ainda ser amamentada pelo amor da minha mãe, pela validação da minha mãe mesmo. Quando a mãe vai, você come besteira, você come o que seu irmão dá. A mãe está aqui, eu preciso de nutrição. Então, quando você está aí na sua cidade, que você mora, você vai lidando. Agora, você está dentro da casa da sua mãe, de novo, eu preciso dessa nutrição. Então, o que acontece? O que falta? É a gente olhar e você ter essa relação de filha hoje enquanto adulta, para cortar esse cordão, para ir percebendo, né? E isso tem que bater muito e soar muito como verdade aí para você, no sentido de que hoje eu sou adulta, mãe, eu peço sua bênção para que eu possa seguir minha vida. E que você sinta essa bênção da sua mãe de você ser quem você quiser na sua vida. Jordana, porque assim, eu sou a única dos 4 filhos dela, que saiu de perto dela. Os meus irmãos teriam evitado muitas situações na vida deles se de repente eles tivessem seguido o caminho deles, entendeu? Mas ela não deixou nenhum sair de perto dela e eu sempre tinha aquilo na mente. Eu não vou casar com ninguém daqui, eu falava, vou casar com alguém de fora e eu vou embora, e eu vou estudar e eu vou trabalhar, certo? E eu fiz isso, eu segui esse caminho, mas sempre com aquele sentimento de desobediência, que eu estava desobedecendo, apesar de eu ter toda a certeza do que eu queria, de estar indo em busca dos meus objetivos, certo? É como se eu tivesse desobedecendo. Eu lembro de uma situação, porque eu sempre estava doente de alguma coisa, sempre dependia muito dela, né? Eu saía para trabalhar, quando eu chegava, ela me dava remédio, tinha a comidinha ali, certo? E eu lembro que quando eu já estava noiva, a minha casa já estava construída, já estava tudo pronto para me casar. Um dia ela falou assim: minha filha, não case não. No caso, não, fique aqui que eu cuido de você. Você é muito doente. No caso, não, porque homem não gosta de mulher doente. Eu cuido de você. Eu sei que no fundo, se eu fosse desistir de casar aquela altura do campeonato, ela não ia ficar feliz. Entendeu? Não era realmente isso que ela queria, mas para me poupar, ela chegou a falar isso. Certo? Eu lembro de uma situação, Jordana, que quando faltava uma semana para mim vir embora de vez para cá, porque eu ficava indo e vindo, né? Já estava casada, né? Por conta de uma situação, a gente casou e eu não vim morar logo com o meu esposo, né? Eu tive que tirar a licença do meu cunhado numa empresa que ele trabalhava e eu fiquei na cidade sem ter vindo, sem me mudar, né? Para cá. Uma semana, faltava 8 dias, porque eu sabia que meu esposo ia me pegar e ia ser de vez. Não ia ter a casa da minha mãe para me voltar. Certo? Eu tive uma crise. Eu não estava assim, eu não estava depressiva, eu estava normal. Eu já tinha o diagnóstico da fibromialgia, mas eu não sentia tantas dores, não sentia mesmo. E eu tive uma crise de pânico. Eu achava que eu ia morrer, que eu não ia conseguir, começou a faltar o ar, eu comecei a ficar muito agitada, eu não parava dentro de casa, eu só queria chorar e abraçá-la direto. Eu não me reconhecia naquela situação, eu achava que eu ia perder minha sanidade, a ponto dela me dar um calmante para me dormir, nem dormir eu queria, porque eu tinha a sensação que se eu dormisse eu não ia acordar. E foi assim, um trauma. Do nada, alguém tá ali, do nada não ter aparentemente nenhum transtorno mental e ficar naquela situação. Eu tinha consciência do que estava acontecendo comigo, porém eu não tinha controle nenhum. Certo? Eu lembro dessa situação, 8 dias antes de vir embora para onde eu estou hoje. Eu posso fazer te propor uma atividade diferente aqui, Aline? Sim. Vou pedir para você imaginar, você pode fechar seus olhos ou ficar com eles abertos mesmo, do jeito que você achar melhor. Eu vou pedir para você se imaginar na frente da sua mãe.
Você olha, você está olhando para sua mãe igual, de cima para baixo ou de baixo para cima? De baixo para cima? De baixo para cima? Eu vou pedir para você reverenciá-la. Fazer um sinal de reverência, de respeito com ela. Ver como que é. Certo. Como que ela tá te olhando ali? Hum, tipo assim, ela tá. Na minha imaginação, ela tá naquele papel de mãe. De acolhedora, de que ela. De mãe mesmo, de tipo como se fosse de autoridade, Mas certo? tá te acolhendo, então. Isso. Você vai colocar, então, agora a sua avó atrás da sua mãe. Certo. Você vai imaginar atrás da sua avó a linhagem das mulheres da sua família. Vê como que vai ficando aí. Assim, eu já não vejo a minha mãe olhando para a mãe dela da mesma forma que eu a olho, certo? Como você vê? Assim, a minha mãe na infância, ela foi sim muito submissa, muito obediente à minha avó. Mas depois ela seguiu a vida dela como ela achou melhor. Ela fez as escolhas dela. Você sente que sua mãe te abençoou para você fazer suas escolhas, Auri? Sim, sim. O que ela não aprova é por medo. Medo que eu sofra, medo que eu me machuque, tipo medo que ela teve para ela, que não a fez seguir o caminho dela. Acho que praticamente os objetivos dela eram muito poucos, muito diferentes dos meus. Ela quer te proteger. Sim, Então, experimenta falar assim para ela. Olha de frente, você está abaixo dela, reverenciando. Experimenta falar assim, querida mamãe. tem que repetir. Uhum. Querida mamãe, Hoje eu sou adulta. eu sou adulta. Sei o que faço. Como? Eu sei o que eu faço. Eu sei o que eu faço. Como que é falar isso, Auri? Eu sinto que ela entendeu Você sente que é verdade quando você fala isso? como eu me sinto, né? Não tenho 100% de certeza. Uhum. Não tenho. Ela sabe na criança, Auri. Por isso que ela tá com medo de você se machucar. Você entrou no papel da criança. A criança, ela fica insegura. Que a criança, ela não dá conta de resolver os problemas dos adultos. O adulto dá. Então, eu gostaria que você fechasse seus olhos. Se mantém nessa cena. Respira profundamente e assuma o seu lugar de adulto. Quando você sentir, você me avisa. Um sinal positivo com a cabeça. Imagine que sua mãe está falando a seguinte frase para você.
Querida filha, tudo que eu podia te oferecer, eu te ofereci. Hoje você é adulta. Você trilha as suas escolhas. Você constrói a sua história. Eu te abençoo para você, adulta, ser quem você quiser na vida. E como que eu ouvi isso da sua mãe, Yuri? É como se fosse libertador. Uhum. É tipo uma leveza. Tira um fardo. Uhum. Imagina você falando a seguinte frase. Querida mamãe, a partir de hoje eu deixo tudo que não me pertence e fico só com o que é meu. Hoje eu sou adulta e carrego comigo todo o aprendizado que você e meu pai me deram. Como que é, Yuri? Como se você esperasse ser compreendido. Ser compreendido. Você fez a sua escolha, expressou o seu sentimento, mas você espera ser compreendido. E é assim que você se sente? Sim, porque se eu estou feliz, eu sei que ela também vai estar feliz. E você está feliz com a vida que você escolheu, Yuri? Estou feliz. Então olha agora para sua mãe e fala para ela. Fala para ela que ela pode ficar tranquila, que você está feliz com a sua escolha. E qualquer coisa que te acontecer, você dá conta de resolver, porque hoje você é adulta. Que emoção que aparece aí? É assim um mix de emoções. Dá saudade, porque você tipo mergulha mesmo ali no, no seu passado, né? Você vai de encontro com o seu pensamento, você vai de encontro, é como se você estivesse visualizando a, as pessoas, o local, até assim, até o clima, eu consigo sentir. Fica com isso, viu? Os pais, às vezes a gente entra ainda no papel, continua no papel da criança, e os pais nos tratam como criança. E aí é preciso assumir esse lugar de adulta para que os pais consigam enxergar. Foi isso que a gente fez aqui. Essa insegurança dela, esse medo de você se machucar, é porque ela vê a criança, estava vendo a criança ali. Precisou de você assumir o seu adulto para você mostrar para ela que não tem mais criança ali. Que se você passar por alguma coisa, você resolve. E que você está feliz com as suas escolhas.
E aí é quando você tá feliz, ela tá feliz também. E aí você fica livre para fazer as suas escolhas de casamento, de trabalho, de corte de cabelo, de roupa, de qualquer escolha da sua vida. E aí fica mais leve, Sim, com certeza. ok? Sim. Dá pra gente fechar assim? Como? Dá pra gente fechar assim? Sim, com certeza. Como que foi sua experiência aqui no Café com Fibra? Ah, foi mais tranquilo do que eu imaginava. Hum. A gente deixar as coisas fluírem, com certeza sai melhor do que o esperado. Uhum. Você fala, tem fibra mulher que fica ansiosa. Eu conheço tranquila, é com bate-papo e faz muito bem para a alma, né? Sim, com certeza. Até porque não é todo profissional, não é porque é psicólogo que vai te passar a mesma segurança. Inclusive, eu tenho outras experiências da qual não me passaram segurança, então é bem diferente a experiência que eu tive, eu tenho que eu tive, né, com você. As experiências que você teve. Ah, é como se todo dia, cada situação, né, cada situação que lhe vem, é impossível não lembrar de você, da sua fala, né, até do seu rosto em si, porque a gente tem que lembrar daquilo que a gente aprendeu na hora de aplicar, vai remeter exatamente aos seus, né, às suas dicas, aos seus ensinamentos, suas técnicas na realidade, né? E são vários momentos do dia. Até meu esposo, quando eu faço assim alguma coisa, porque assim, eu assisto muita coisa sua, eu assisto junto com ele quando eu vejo que é algo interessante. Aliás, tudo são, mas tem coisas que eu quero assistir, quero meditar, quero aprender só comigo, é um momento meu. Mas tem muita coisa que eu compartilho com ele. Aí ele diz assim: Tu acha que a Jordana ia gostar disso aí? Tu acha que tá? Foi isso aí que tu aprendeu? Ele sempre pega no pé, entendeu? Eu acho que não é assim, não. Ele fala, né? Então, assim, faz parte do dia a dia, né? Você faz parte, não só meu, acredito que de todas as fibra-mulheres. Desde acordar até ir dormir, quando a gente vai meditar, vai respirar, vai. Porque cada um tem a sua forma, né? De mentalizar aquilo, né? E assim, por mais que eu não esteja compartilhando no grupo em si, mas tudo que a gente aprendeu, principalmente no desafio, né? Eu tento fazer. E foi muito desafiador a parte de desligar o celular 1 hora antes. É isso que ele pega muito no meu pé. Ele ainda lembra do desafio. A psicóloga não falou que tem que desligar o telefone? E sempre, né, tá sempre sendo lembrada com com boa intenção, da melhor forma. Eu fico muito feliz de você me permitir estar na sua vida, estar na sua casa, nas suas lembranças aí, e perceber que as técnicas, as ferramentas que eu ensino têm feito a diferença na sua vida. Sim, com certeza. Não tenho. O que você falaria hoje para a Auri lá de trás, antes do Fibra Mulheres? Ah, não precisa ficar tão apreensiva, não precisa ficar tão ansiosa. É um dia por vez. Você vai conseguir. Tudo que tiver de ser, será. E Deus sempre vai dar as ferramentas certas e colocar as pessoas certas no seu caminho para que você trilhe com sabedoria e paz e com alegria, felicidade, que é tudo que Deus quer para a gente.
né? Então, como eu sempre falo, eu atribuo, não tenho dúvida nenhuma, que foi o Senhor Jesus que colocou você na minha vida para me ajudar, assim como tem ajudado muitas mulheres, muitas que se deixam, que se permitem ser ajudadas. E abrindo um pouquinho agora meu coração aqui para você, é uma coisa que eu peço muito a Ele, que Ele possa me permitir ser instrumento na vida das outras filhas dele. E eu sou muito grata por fazer parte da sua. Tenho certeza que você é um instrumento. Certeza disso. Recebo. Obrigada pela confiança. E eu gostaria que você deixasse um recado agora para as mulheres que estão nos ouvindo e que acham que não tem luz no fim do túnel e não tem como ser feliz com a fibromialgia. O que você poderia falar para essas mulheres, Aurim? Até voltando um pouco, pontuando, né, aquilo que eu acabei de falar, existe sim ajuda, existem ferramentas, existem pessoas certas para ajudar em todas as situações da vida, mas isso só vai acontecer se você se permitir ser ajudado, se você reconhecer que precisa de ajuda e que você quer mudar. Você reconhece naquela situação, mas você não pode aceitar ficar naquela situação, porque existe inúmeros recursos para lidar com a fibromialgia. Porque, assim, a fibromialgia, ela é uma síndrome, né? Ela é algo psicossomático. E o tratamento, né, assim, né, multifatorial, né? Você vai ter que olhar, não adianta você cuidar de uma área e deixar a outra descoberta. O remédio não vai resolver se você não tratar o emocional, se você continuar se estressando, se sobrecarregando, ajudando até mesmo quem não pediu sua ajuda. Eu digo isso por experiência própria. Eu fico aqui, mas eu ficava querendo viver a vida de todo mundo. Era um pouquinho da minha mãe, sendo a mãe dos meus sobrinhos, já que eu não tenho filho. Tipo, eu me poupei disso exatamente para não ter que assumir aquele papel, certo? Mas sou feliz, isso é algo já resolvido na minha vida. Mas assim, voltando para as pessoas que, principalmente as mulheres, né, que sofrem com a fibromialgia, tem sim esperança. E a Jordana, ela ajuda, ela é capacitada para isso, mas tem que querer, tem que assumir, tem que mergulhar profundamente para poder conseguir. E se desafiar, né? Se desafiar e acreditar que você pode ir além. Se você não consegue sozinho, pede ajuda, mas vai. É isso aí. Gratidão pela presença, Aurim. Muito feliz de ver esse progresso, esse crescimento que você tem tido cada dia mais no Fibra Mulheres. E estaremos sempre juntas aí nessa jornada, viu? Eu acredito, eu espero, assim espero. Uhum. Eu que agradeço de coração. Sou grata ao Senhor pela sua vida. Amém. Gratidão. Abraçar. Um abraço forte. Beijo grande. Tudo de bom. Eu não pedi sua autorização no início, vou pedir agora que eu esqueci. Está super autorizada. Tá certo? Pedi autorização para deixar registrado nas redes sociais, só para deixar documentado, tá? Sim, sim. Com certeza. Está autorizada. Um beijo grande para você. Beijo, tudo de bom.